Olá, alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor da disciplina Geografia e esta é a aula de número 33, que tem um título no mínimo curioso: A Fábrica Global e a Divisão Internacional do Trabalho. Detalhamento do conteúdo: a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, suas diferentes fases e as principais características da nova DIT. Lembrando que essa numeração aqui da aula é referente a todas as aulas que vocês estiveram aqui no Contraturno Digital, mas é ainda a nossa quinta aula de Geografia. Eu gostaria de começar essa aula fazendo alguns questionamentos para vocês. Vocês imaginam do que trata a Divisão Internacional do Trabalho? Será um acordo de divisão de tarefa entre os diferentes países? Como será que cada país define quem vai fazer o quê? E qual o papel do Brasil nessa divisão internacional do trabalho? Todas essas perguntas, elas serão respondidas no decorrer da aula de hoje. Portanto, fique ligado com a gente. E você aí em casa deve estar se perguntando o que é uma divisão internacional do trabalho. Bem, a Divisão Internacional do Trabalho, conhecida como a sigla DIT, nada mais é que a distribuição dos papéis que os países exercem frente à ordem econômica global, certo? Ou seja, consiste na divisão das atividades e serviços entre os diferentes países do mundo. Trocando em miúdos para deixar ainda mais claro, é o que cada país vai produzir dentro da cadeia produtiva global. E aqui a gente tem um vídeo que ilustra muito bem isso, onde a gente tem diferentes países produzindo determinados produtos. A gente vê que países como Estados Unidos, o continente europeu, produzem bens mais industrializados e países como o Brasil e outros produzem bens industrializados e também bens de origem extrativista e das atividades de agricultura e pecuária. A Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, ela passou, nesses últimos 500 anos, por 3 mudanças, tá certo? E essas mudanças, elas acompanharam as etapas de evolução do modo de produção capitalista, certo? Portanto, durante a fase comercial do capitalismo, nós temos uma divisão internacional do trabalho. Já durante a fase industrial do capitalismo, nós teremos uma outra divisão internacional do trabalho. E, por fim, durante a fase financeira do capitalismo, surge também uma nova divisão internacional do trabalho. O que nós iremos fazer durante a aula de hoje? Nós iremos entender as principais características de cada uma dessas fases da divisão internacional do trabalho. Apresento a vocês a primeira divisão internacional do trabalho, que está diretamente ligada ao processo de expansão marítimo-comercial realizada pelos países europeus lá no século XV e no século XVI, tá certo? À época, nós tínhamos a figura das colônias e das metrópoles. Como se dava a relação produtiva nesse contexto? Nós tínhamos as colônias, que forneciam para as metrópoles, sobretudo, produtos de origem agrícolas, como no caso do Brasil para Portugal, a gente tem, por exemplo, a cana-de-açúcar, ou de origem extrativista. No caso do Brasil, a gente tem o pau-brasil e a mineração. O que essas metrópoles produziam dentro do contexto, dentro da cadeia produtiva global? Produtos manufaturados para as suas respectivas colônias, certo? Então nós temos um quadro aqui para ilustrar bem essa questão dessa divisão de competências entre cada grupo, tá certo? Temos aqui a figura, por exemplo, das colônias, que fornecem basicamente matéria-prima. Temos a figura das metrópoles, que fornecem para essas colônias basicamente produtos manufaturados. Você aí em casa deve estar se perguntando: professor, por que produtos manufaturados? Lembrem-se, a primeira divisão internacional do trabalho, ela ocorre entre os séculos XV e XVI, parte do século XVII. Nesse momento, a gente ainda não tem o processo de industrialização, mas chega ao século XVIII marcado por profundas transformações em todas as dimensões da sociedade, política, economia, cultura. A gente tem o processo de industrialização começando lá na Inglaterra, no século XVIII. A gente tem também o movimento de descolonização que estava ocorrendo, sobretudo, no continente americano. Nós temos também a abolição do trabalho escravo.
Tudo isso vai pedir uma nova divisão internacional do trabalho, que nós chamamos de DIT da indústria. E aí a gente vai ter uma pequena mudança na nomenclatura. Agora nós temos a figura das colônias e ex-colônias. As ex-colônias passam a ser os países periféricos e as metrópoles passam a ser os países desenvolvidos. Cada um desse grupo de países tem uma função dentro da cadeia produtiva global. As colônias e ex-colônias, que agora nós chamamos de países periféricos, continuam a fornecer matéria-prima para as metrópoles, e as metrópoles enviam para as colônias e ex-colônias, os países periféricos, os produtos industrializados. Tudo bem? Professor, o que mudou em relação à primeira divisão internacional do trabalho? Basicamente, a nomenclatura, não é isso? A gente vai desaparecendo o termo colônia e vai surgindo o termo países periféricos ou subdesenvolvidos, certo? E outra coisa que vai mudar é que agora os países desenvolvidos, que outrora nós chamávamos de metrópole, eles não fornecem mais produtos manufaturados. Eles passam a fornecer os produtos industrializados para os países em desenvolvimento, periféricos ou as colônias. Chegamos à terceira divisão internacional do trabalho, marcada pelo aparecimento da fase financeira do modo de produção capitalista, que é caracterizada pela presença de grandes multinacionais e grandes centros financeiros concentrados, sobretudo, nas nações mais desenvolvidas. É o caso de Nova York, Londres, Tóquio, dentre outras cidades, tá certo? Durante a fase financeira do capitalismo, nós vamos ter o processo de industrialização de algumas nações consideradas subdesenvolvidas. É o caso do Brasil, que começa o seu processo de industrialização, tá certo? Na segunda metade do século XX. É o caso da Argentina, é o caso da Índia e é o caso também do México. Esses países são de industrialização tardia. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que eles começaram seu processo de industrialização bastante tempo depois do que outras nações, principalmente as desenvolvidas. Um exemplo, a Inglaterra começou seu processo de industrialização lá no século XVIII. 200 anos depois, o Brasil, Argentina, Índia e México, por exemplo, iniciam seu processo de industrialização. É importante destacar que o processo de industrialização dos países subdesenvolvidos atendeu aos interesses das nações desenvolvidas e de grandes corporações financeiras. Eu tenho aqui uma curiosidade que retrata muito bem esse interesse, certo? Você sabia que a indústria transferida das nações desenvolvidas para as subdesenvolvidas era aquela indústria com tecnologia obsoleta, já ultrapassada, ou aquela indústria que poluía muito o meio ambiente e esses países desenvolvidos não queriam mais esse tipo de indústria no seu território. Além disso, essa indústria transferida era considerada eletrointensiva, o que significa dizer que essa indústria consumia muita energia. Dessa forma, a industrialização das nações subdesenvolvidas atendeu a uma demanda, ao interesse dos países desenvolvidos e de grandes corporações financeiras. Apesar do crescimento industrial em algumas nações subdesenvolvidas, principalmente nos países considerados emergentes, a concentração de tecnologia e produção do conhecimento ainda se mantém nas nações mais desenvolvidas, certo? E nós temos aqui um quadro para ilustrar essa dinâmica produtiva em escala global, certo? Temos dois grupos de países, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Dentro dos subdesenvolvidos, a gente tem também os países emergentes. O que cada um produz, professor? Os países emergentes e subdesenvolvidos produzem agora matéria-prima e bens industrializados, e os países desenvolvidos, eles transferem produtos industrializados, também capital financeiro e tecnologia dentro do processo produtivo global.
A terceira divisão internacional do trabalho, conhecida como nova DIT, ela é bastante complexa. É bem difícil definir qual o papel e qual a função de cada país dentro da cadeia produtiva global. Mas em uma coisa, ela não se difere das DITs consideradas tradicionais, que são as duas anteriores. O que é, professor? A desigualdade. Essa nova divisão internacional do trabalho, ela vai perpetuar a relação de desigualdade estabelecida desde a primeira DIT, onde os países desenvolvidos acabam tendo mais vantagens nessa divisão internacional do trabalho, em detrimento das nações menos desenvolvidas, certo? Temos um outro vídeo que ilustra outra característica dessa nova DIT, que é o fato dos países mais desenvolvidos ainda concentrarem os estudos na área de tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias, e, em contrapartida, as nações menos desenvolvidas, elas ainda permanecem dependentes das tecnologias produzidas nos países mais ricos. A realidade citada é o caso do nosso país, é o caso do Brasil, que apesar de produzir bens industrializados como automóveis, eletrodomésticos, dentre outros, dominar tecnologias estratégicas como a prospecção de petróleo em águas profundas, a produção de avião regionais, a gente tem ainda o nosso país refém das tecnologias importadas, sobretudo dos países desenvolvidos. Chegou a hora de você colocar em prática o conteúdo ministrado na aula de hoje. Para isso, a gente tem uma questão aqui, certo? A questão é do Mundo Educação e ela diz o seguinte: na nova divisão internacional do trabalho, os países desenvolvidos exercem uma função de superioridade na cadeia comercial, principalmente a produtiva, tá? Essa característica é dada por que fato, professor? Pelo quê? Bem, temos a assertiva A. Emprego de máquinas e equipamentos na agricultura. Olha só, dentro da cadeia produtiva global, os países desenvolvidos se destacam não pela produção de equipamentos relacionados à agricultura e pecuária ou da própria agricultura e pecuária, tá? Não que eles não façam isso, mas eles se destacam por outros motivos, certo? Letra B, domínio de tecnologias de produção e informação. Vamos verificar se essa é a alternativa correta? Olha só, letra B é a alternativa correta. Os países desenvolvidos têm uma posição superior do ponto de vista hierárquico em decorrência do domínio de tecnologias de produção e informação, tá certo? Bem, comércio concentrado na produção de bens primários também não é o caso da superioridade dos países desenvolvidos, então não pode ser a letra C, também não pode ser a letra D, que diz que os investimentos na mineração de metais preciosos. Isso é muito comum em nações subdesenvolvidas. E vamos aos destaques da aula de hoje, certo? Na aula de hoje a gente viu o que significa, o que é a Divisão Internacional do Trabalho, que nada mais é do que o que cada país faz dentro do sistema produtivo global. Vimos também que a Divisão Internacional do Trabalho ela teve 3 fases. A primeira fase da Divisão Internacional do Trabalho esteve ligada ao capitalismo comercial. A segunda fase da Divisão Internacional do Trabalho esteve ligada ao capitalismo industrial, é conhecida como a DIT da indústria, e a gente tem uma terceira fase da Divisão Internacional do Trabalho, que vai surgir durante a fase financeira do modo de produção capitalista, tá certo? Nós vimos as principais características da nova DIT, qual o papel que cada país desenvolvido, subdesenvolvido e emergente exerce diante dessa nova Divisão Internacional do Trabalho, e também vimos qual é o papel do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho. Com isso, a gente chega ao fim de mais uma aula, mas lembro vocês que você tem um caderno de exercício com 5 questões que você pode testar o seu conhecimento acerca do conteúdo ministrado aqui durante essa aula, certo? E agradecer vocês pela participação e por terem assistido a aula. Tchau, tchau, fiquem bem e até o próximo encontro.